Oi pessoal, tudo bem? Voltei e hoje eu voltei com um assunto muito solicitado nas redes sociais. A maioria dos grupos que eu participo, eu vejo sempre essa pergunta e aí eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente esclarecer um pouco mais essas diferenças, entre um narcisista oculto e um narcisista perverso. Tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês essa diferença para vocês conseguirem entender o que pode ter de diferente no comportamento deles. Porém, o transtorno de personalidade narcisista ele é único. Todos os comportamentos que existe lá no DSM, Dicionário de Doenças Mentais, utilizados para a gente diagnosticar ou não as doenças, ele tem lá os 9 caracteres, os 9 fatores que a gente deve levar em consideração para verificar se uma pessoa é ou não narcisista. Dentro desses 9, a pessoa tendo 5 de uma forma recorrente na sua vida, que acontece já em algum tempo em todas as áreas da vida, não é somente numa única área. Então sim, é considerado que essa pessoa possa ter sim o transtorno. Mas vamos pro vídeo e vamos entender um pouco mais sobre isso. Bora? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a maquiagem hidratando a minha pele com aquele Cronos Aqua Biohidratante Renovador da Natura, tá? Eu vou deixar descrito aqui embaixo do vídeo, todos os produtos que eu utilizar na maquiagem, beleza? Bom, então vamos lá, gente. Quem é o narcisista oculto, Quem é essa pessoa aí de fundo? Como é que a gente consegue identificar essas pessoas? Para começar aqui, então, não se esqueça que todos os produtos que eu utilizar aqui na maquiagem vai ficar descrito aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? O narcisista, ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa bem caridosa, atenciosa, Aquela pessoa tudo de bom, que você olha assim e fala, nossa, agradeço a Deus. Ai, não quer sair o Prime. Agradeço a Deus por essa pessoa ter aparecido na minha vida, E piriri parará. Tá, só que tem um grande problema nisso tudo. O narcisista, gente, ele é uma pessoa que ele não tem empatia. O que é empatia? É ter o sentimento perante as outras pessoas, é se colocar no lugar das outras pessoas para entender de fato como elas estão se sentindo ou por que as pessoas estão se sentindo diferente, por que elas estão se comportando diferente, O que foi que eu fiz para elas estarem tão diferentes comigo? Então, é isso, o narcisista, ele não tem a empatia, ele não consegue criar vínculos, porque a falta de empatia deixa eles danosos por dentro, porque eles não têm sentimento, Então uma pessoa sem sentimento, ela não consegue sentir nada, nem perante ela e nem perante o outro. Porém, perante a ela sente sim, mas ela sente do tipo, aquilo que me falta eu vou buscar no outro, não importa como eu vou conseguir isso, mas eu vou buscar. Então ele não consegue lidar com essa falta, tá? Então por isso que ele vai então em busca daquilo que ele precisa. Então são pessoas que não processam as emoções, tá? Bom, como eles não sentem e eles não processam, por quê? Não pensam sobre nada do que está acontecendo, eles não pensam sobre a situação, eles não se importam como as pessoas vão se sentir. Então, por este motivo, eles não conseguem criar este vínculo, tá, com as pessoas e eles também não conseguem se importar com o outro, porque a empatia, gente, nada mais é do que se importar com o outro, Então, ele acaba não se importando. E aí é por isso que nas ações dele, ele é tão destrutivo. Porque para ele o que importa é conseguir o que ele almeja, entendeu? Não importa se você vai se sentir chateado, se você vai gostar ou não, Ele não se importa com isso. O que ele quer é conseguir aquilo que ele está em busca. E ele vai fazer o que for para isso, tá? Então por isso que tem essa dificuldade na criação de vínculo.
Muitas pessoas que têm relação com o narcisista, eles têm essa dificuldade, eles falam assim, nossa, parece que ele não se preocupa comigo, que ele não sente nada. É exatamente isso, tá? Ele não sente. Então, por ele não sentir, justamente ele age dessa forma, tá? Então, eles não processam as emoções, eles não param para verificar o que de fato eles estão sentindo. E aí, então, eu volto com aquilo. Se eles querem conseguir o que eles querem, então eles vão fazer o quê? Manipular as pessoas. Exatamente. Então, como eles não processam essas emoções e como eles estão em busca daquilo que falta neles, como que eles vão fazer para conseguir as coisas? Através de manipulações, tá? Então, eles vão manipular as pessoas que estão à sua volta e que, de certa forma, tem aquilo que ele busca. Exatamente aquele sentimento que está faltando nele. Porque, gente, ele sabe o que falta nele. Ah, mas o narcisista, ele sabe o que ele faz, ele sabe que ele desagrada as pessoas, ele sabe que machuca, que maltrata. Sim, ele sabe. Muitas pessoas têm dificuldade, gente, de aceitar que os narcisistas são do jeito que são e que eles fazem as coisas premeditadas, ou seja, que eles sabem o que estão fazendo. Porque é muito terrível, né? Você imaginar que uma pessoa possa ser tão cruel. Pois é, gente, mas os narcisistas são cruéis. Entendeu? Por quê? Porque eles não têm sentimentos, eles não sentem emoções nenhuma. Então, sim, eles vão ser pessoas totalmente frias e egoístas. E aí, através do jogo de manipulação, é que eles vão conseguir ou tentar ir atrás da... E aí, o que ele faz nessa decorrência aí de ir em busca do que ele precisa? Ele projeta, então, nas outras pessoas as emoções ruins deles ou os sentimentos ruins deles, como eles estão se sentindo, né? Então, eles projetam no outro, fazendo com que o outro se sinta mal e ficam por baixo. E ele, então, se sente feliz com isso. Por quê? Porque ele precisa projetar na outra pessoa tudo aquilo que incomoda ele, para ele poder se livrar. Me livrei do peso. Não estou mais me sentindo mal. Só que para isso ele faz a outra pessoa se sentir mal. Então, por exemplo, se ele está se sentindo infeliz, ele vai pegar, com certeza ele vai escutar você falando com relação ao que você consegue na sua vida e ele vai fazer o quê? Ele vai minar você. Ele vai começar a desclassificar você sobre aquilo que você conquistou. Então ele vai fazer você se sentir como um nada, né? Como uma pessoa que não tem do que reclamar, que não tem do que se sentir bom, porque tudo que você conseguiu na vida foi por conta dele. Olha que cruel. O narcisista, ele faz as pessoas acharem que tudo que eles conseguem na vida, que as outras pessoas conseguem na vida, foi por conta da ajuda dele ou foi por conta dele. Ai, se não fosse eu, né, para te ajudar, menina, eu não sei como ia ser. Como se você não tivesse a capacidade de ir atrás daquilo que você necessita. Então, olha como ele é destrutivo e cruel, né? Vou passar um pouquinho aqui porque eu tenho melasma, vocês sabem, mas o meu melasma até que tá controlado. Eu tô usando um produtinho que alguns vídeos atrás eu falei pra vocês que eu ia testar e conforme eu sentisse eu ia trazer pra vocês, que é um ácido niacinamida da marca Principia. Se vocês quiserem que eu falo mais a respeito desse produto, me comenta aqui nos comentários que aí eu venho e faço uma resenha e falo para vocês em relação ao meu uso, né, o que eu tive de resultado, né, com esse uso e trago aqui para vocês, quem sabe aí vocês verificam se vocês precisam ou se vocês vão querer aderir ou não, tá? Então, se vocês quiserem que eu fale a respeito desse produto, deixa aqui no comentário, tá bom? Então é isso, o que mais? Além disso, eles sentem prazer no sofrimento alheio. Nossa, Karina, mas que pesado. É muito pesado mesmo. Porque você falar que uma pessoa se sente feliz vendo outro sofrer é difícil pra caramba.
mas o narcisista, ele é assim. E aí não importa se é oculto ou se é perverso, eu tô falando da personalidade narcisista como um todo, tá bom? Bom, então é isso. Então eles sentem prazer em ver o outro sofrer, tá? Então ele não se importa com o que você sente ou deixa de sentir. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer para ir atrás do que ele necessita, tá? E aí não importa se é um narcisista perverso, se é um narcisista oculto, não importa. O que importa é que assim, esse tipo de personalidade, como eles não sentem, então para eles não estão fazendo nada demais. E eles realmente, eles sabem que você tá ficando chateado com aquilo, mas eles não estão nem aí, porque para eles o que importa é como eles se sentem e não como o outro se sente, tá? Então dificilmente ele vai se importar com o que você pensa ou com o que você acha, tá? Bom, então o que mais? Eles não têm empatia pelas emoções e sentimentos dos outros, então aquilo que eu disse, eles não se importam com o outro em hipótese alguma. Então assim, fazendo alguma coisa, né, que tá deixando as pessoas magoadas, chateadas, a gente percebe que a pessoa está ficando magoada, né, com aquilo que tá acontecendo. Ele até percebe, viu? Mas ele não se importa, ele não tá nem aí, ele faz cara de paisagem e toca pra frente. É assim que o narcisista é. Então, ele vai ver você triste, chateado, magoado, mas isso pra ele é balela. Porque a única coisa que importa é o que ele sente e não o que o outro sente, beleza? Ai, gente, que droga. Perdão, mas eu não vi que não tava gravando. Eu já passei o contorno, blush, iluminador. Eu usei a paletinha da Nina Secrets com a Eudora, tá? Bom, e nesse momento, o que eu estava falando a respeito? De que os narcisistas, eles não têm empatia pelas outras pessoas, né? Nem pelas emoções, nem pelos sentimentos dos outros. Então, eles não se importam com o que as outras pessoas pensam ou acham ou sentem em relação a ele ou em relação ao que vier a acontecer. E uma outra coisa é que eles são extremamente inseguros. Sim, por serem pessoas muito inseguras, eles vão em busca sempre o quê? De aprovação das pessoas. Então eles criam uma autoimagem social aceitável para que as pessoas aceitem eles da forma como eles são. E aí o que acontece? Pela insegurança que eles sentem perante a eles mesmos e perante as outras pessoas, eles então vão em busca o quê? De aprovação do outro. Sim, o tempo todo eles vão ficar questionando ou testando as pessoas para verem o que essas pessoas estão entendendo ou percebendo dele. Então ele tem essa forma aí de poder fazer uma avaliação de como ele está se saindo, na forma como ele está se mostrando. E além disso, ele mascara as intenções maldosas, né, para manter as pessoas no controle. Então, eles não vão ser aquelas pessoas que vai, sabe, fazer e aprontar com você e dane-se, não é bem assim. É tudo muito camuflado, tudo muito por debaixo dos panos, para que as pessoas não percebam, porque o maior medo do narcisista é dele ser reconhecido, é dele ser descoberto em relação às suas ações maliciosas. Então, o tempo todo, eles vão mascarar essas intenções. E aí, com isso, vem aquela questão deles não sentirem remorso, né? Então, eles fazem descaso das pessoas, descaso dos feitos, da felicidade alheia, das conquistas alheia. Muito pelo contrário, ele vai usar isso contra as pessoas. Ele vai fazer com que as pessoas se sintam depreciadas, porque é isso que ele faz. Ele joga a pessoa lá embaixo, a autoestima da pessoa, a autoavaliação da pessoa lá embaixo, por conta dele precisar manter o controle das pessoas. E ele não sente remorso algum. Então, o que acontece? Ele tem uma estratégia de ação e essa estratégia funciona da seguinte forma: ele cria conflitos emocionais terríveis em todo tipo de relação que ele tem. Como eu disse, ele não cria vínculo, porque ele não tem empatia, né? Então, nenhuma relação dele é
genuína. Bom, gente, eu passei aqui o contorno, blush, iluminador, como eu disse pra vocês, e agora eu vou dar sequência. Também já fiz aqui a minha sobrancelha com uma canetinha da Natura, que depois eu vou deixar descrito aqui pra vocês, tá bom? A estratégia deles é sempre criar o conflito nas situações, né? Conflitos emocionais, e esses conflitos são muito terríveis, né? Então eles tornam as relações pessoais deles abusivas. Por quê? A relação dele com as pessoas nada mais é que por interesse. Então você concorda? Se ele tem interesse, ele não vai se importar com que tipo de vínculo ele vai criar com você. É lógico que de princípio, de primeira, ele precisa criar um vínculo para fazer você confiar nele, acreditar nele, né? Então ele vai fazer esse tipo de coisa. Porém, isso não quer dizer que ele está criando um vínculo com você. Então não é uma questão dele estar criando um vínculo, é uma questão de ele simplesmente estar ali criando a base dele, né, para ele poder chegar e mostrar o que ele quer. Então essas relações interpessoais dele são extremamente abusivas, em cima de controles, de manipulações, para ele poder conseguir aquilo que ele quer. Ele só consegue aquilo que ele quer, gente, se ele de fato fazer esse tipo de jogo, porque as pessoas vão perceber que tem alguma coisa de errado ali e vai falar, nossa, que estranho. Então assim, ele sabe, então por isso que ele tem que criar primeiro, né, o território dele, fazer as pessoas confiar nele para depois ele então vir e apresentar o que ele quer fazer. E aí, além disso, ele transfere a culpa de tudo aquilo que ele faz, das suas ações maldosas nos outros. Como assim? Bom, por exemplo, você estava em algum almoço, jantar, alguma festividade com as pessoas da sua família, né? De repente ele começa com um assunto que as pessoas se sentem desagradáveis, né? Tipo assim, nossa, que assunto mais precisava falar disso agora? Sabe, o que isso tem a ver? Então as pessoas, elas começam a sentir isso, sabe? Que ele vem com uma história que as pessoas se sentem desconfortáveis. E ele faz isso justamente para que você saia como ruim da história. Então ele vai falar assim, aquele assunto, aquele comentário que rolou foi culpa sua, sabe? Porque você que ocasionou tudo acontecer. E tipo assim, você nem sabe do que ele estava falando, porque dificilmente a gente vai conseguir, gente, entender tudo que ele está dizendo, tá? Então assim, não se apegue, porque ele vai fazer mesmo esse tipo de coisa. Porque ele precisa fazer isso para poder as pessoas acreditar nele, né? Então, e ver que ele não é uma pessoa ruim. Então, se ele precisa fazer isso, obviamente ele vai jogar a culpa daquilo que ele tá fazendo no outro, né? Ó, gente, eu tô passando um pouquinho de corretivo aqui porque eu quero deixar essa pálpebra um pouco mais limpinha, porque eu vou jogar aqui um iluminador, tá? O narcisista, ele vai fazer exatamente isso, tá? Ele vai usar contra você, ele vai jogar em cima de você a culpa daquilo que ele faz, porque ele precisa projetar nas pessoas aquilo que ele faz para ele poder se sair bem da situação, tá? Bom, então agora eu vou vir com o iluminador e vou tacar aqui em cima, ó. Só carimbando, tá? Não precisa espalhar, é só carimbar, porque como já está com o corretivo, ele fixa. Aí depois que você já carimbou, já passou, você pode vir dando uma acertadinha, passando um pouco mais, não tem problema. O intuito é deixar a sua pálpebra aqui, ó, clarinha, tá vendo? E aí eu já passo aqui também, ó, no cantinho do olho, pra dar um pontinho de luz, olha. E aí ele já sobe aqui, ó, pra parte do olho e depois você vem com aquele pincelzinho menorzinho e vai esfumando aqui essa beiradinha entre o mais escuro, esse iluminador, para não ficar marcado, ó. E aí então a gente tem aqui o finzinho um pouquinho mais escuro, em cima um pouquinho mais vermelhinho por conta da sombra que eu utilizei aqui, e o douradinho. Esse douradinho aqui, gente, eu vou até passar aqui com o meu dedo para ver se ele pega um pouquinho mais com a mão.
ele pigmenta mais. E aí você vai dando assim várias puxadinhas com o pincel para não deixar aquele risco assim entre o iluminador e a outra parte. Ok, você já sabe que ele transfere tudo para vocês, né? Então agora a gente vai falar a respeito do que também? Que eles vão buscar justificar as ações deles. Gente, o narcisista, ele sempre tá justificando o que ele faz. Sempre. Porque você concorda que quando você justifica alguma coisa, você tá dizendo para a pessoa por que você fez aquilo, uma forma da pessoa poder aceitar você e não te recriminar? Então, é exatamente isso que ele faz, ele sabe disso. Narcisista, gente, ele é uma pessoa de estratégia. Então, tudo que ele faz, ele tem uma estratégia, é pensado antes, é calculado antes, tá? Então, assim, não pensa vocês que ele não sabe o que ele tá fazendo, ele sabe. Ele tanto sabe que ele faz tudo em silêncio, para que as pessoas não percebam. Ele não é bobo, tá? E aí, gente, feito isso, então, o que ele vai fazer? Ele usa coisas plausíveis que vai fazer você acreditar e confiar nele em relação àquilo que ele tá dizendo. Então, ele não é bobo. Ele vai falar as coisas e na hora que ele tá falando, ele tá captando se você tá acreditando ou se você não está. Então, assim, o narcisista, a gente não consegue definir exatamente o que ele tá fazendo e o que ele tá falando, porque ele camufla, né? E se ele camufla, como é que eu vou conseguir descobrir? Porque, gente, o narcisista, ele é muito mais esperto do que eu nesse jogo de camuflagem, nesse jogo de fazer jogo sujo. Ele é expert, eu não sou. Eu sou só a pessoa que ele abusa. Eu sou só a pessoa que facilita as coisas para ele. Porque, sim, a gente facilita um pouquinho as coisas para eles, tá? Porque não é tão simples assim, mas a gente acaba facilitando um pouquinho. Eu vou dizer para vocês como é que isso acontece. O narcisista, ele tem uma forma de atuar que é o ciclo de abuso. Tá, e como que é o ciclo de abuso? Ele simplesmente vai conquistar a pessoa, né? Então ele faz a conquista da sua vítima, da pessoa que ele quer ficar ali abusando, que ele quer ter na relação. Então ele vai abusar dessa pessoa de várias formas. Como ele não tem sentimento genuíno, gente, então nada do que ele sente por você ou pela pessoa é verdadeiro. E aí o que acontece? Ele cria uma conquista. Então ele vai ser aquela pessoa linda, maravilhosa, que vai chegar em você e vai fazer você falar: meu Deus, eu achei o príncipe encantado na minha vida. Cuidado, tá? Cuidado, porque ninguém é bom demais, ninguém é tão tranquilo demais, nós temos defeitos, tá? E dificilmente a gente demonstra logo de cara, tá? E é assim que o narcisista é, ele não demonstra de cara quem ele é, tá bom? Então ele vai vir aí nessa questão da conquista. Depois que ele conquistou, o que ele vai fazer? Ele vai pro abuso. Então ele começa a colocar em prática tudo que ele precisa fazer para minar a sua autoestima, a sua autoconfiança em si mesmo. Porque é assim que ele faz. Ele faz de uma maneira que a pessoa sinta que a pessoa não é nada sem ele. E é isso que ele faz a pessoa realmente acreditar. E aí, nesse abuso, ele acaba minando a sua autoconfiança, deixa você com baixa autoestima e também cria em você a dependência emocional. Porque ele mostra pra você que sem ele você não pode viver. Que você só conquista as coisas no mundo por estar ao lado dele. É magnífico você ter ele do seu lado, porque sem ele você não seria ninguém. Com isso, a pessoa vai ficando totalmente dependente dele, não conseguindo se ver no mundo sem ele, achando que não tem competência para fazer as coisas. E quando ele percebe que você não tá gostando, ou que você tá ficando magoada ou chateada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai voltar para te reconquistar. Então é
é um ciclo: conquista, abuso e descarte. No descarte, ele vai começar a te humilhar, a te maltratar mesmo. Ele vai começar a fazer você perceber que você não é nada para ele. Depois que ele fez isso, quando ele perceber que você tá se sentindo humilhada, que você tá muito chateada e que você talvez pode estar querendo sair da relação, ele vai te puxar. É aí que a gente fala que é a reconquista, tá? Então, que é a parte do ciclo novamente. Então, ele volta lá pro topo do ciclo, que é o quê? Conquista. Então, o abuso narcisista, ele sempre vai seguir dessa forma, gente. Entre conquista, abuso e descarte e depois reconquista novamente. Sempre vai ser dessa forma, tá? Porque ele é assim. Ele precisa fazer isso. Ele não consegue prender as pessoas. E o modo dele prender as pessoas é simplesmente fazendo mesmo com que as pessoas se sintam desvalorizadas, que sem ele as pessoas não conseguem viver. Então é justamente isso que ele faz com as vítimas dele, tá bom? Esse é o ciclo de abuso. Olha, então eu tô passando aqui aquele rosinha que eu usei em cima, um pouquinho do marronzinho aqui embaixo, para fazer essa ligação aqui. Mas, gente, quem não gosta de fazer essa parte de baixo do olho não precisa fazer, tá bom? É um acabamento, né? É uma ligação aqui com a parte de cima do olho, mas se você não gosta, não é necessário fazer, pode pular. Bom, então vamos lá. A realidade do narcisista, ela é fantasiosa, tá? Então, ele cria essa realidade fantasiosa para fazer com que as pessoas fiquem ao lado dele. É extremamente destrutivo nesse sentido. Então, ele cria essa máscara, porque sem essa máscara, ele não consegue, né, se manter aí no meio social. Então, por isso que eu disse para vocês que a personalidade narcisista, seja ela quem for, porque qualquer pessoa pode ser narcisista, tá, gente? Pai, mãe, tio, tia, avó, avô, não importa. Qualquer pessoa pode ser narcisista. Então, elas precisam criar uma autoimagem aceitável. E como que eles criam isso? Através desses jogos aí que eu falei para vocês, de manipulação, de controle afetivo, para fazer com que você não saia de perto dele e que você não consiga viver sem ele. Essa é a forma destrutiva de ser do narcisista. Eu passei aqui um lápis preto para dar uma dramatizada, tá? Mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem que ficarem bonito para vocês. Não é porque eu fiz que vocês têm que fazer, tá? Mas é para dar uma dramatizada aí nesse olho, tudo bem? Uma outra coisa que eles fazem também é desqualificar as pessoas, né? Para serem os alvos de sucesso e poder. Então, assim, lembra que eu falei que tudo que as pessoas fizer, ele vai minar e ele vai falar que foi tudo por conta dele? Então, exatamente isso. Tudo que essas pessoas chegarem nele e falar, nossa, porque eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, hoje eu fui promovida no meu trabalho, ele vai dar um jeito de falar assim, que essa promoção só aconteceu por conta dele. Você vai pensar assim, mas que dia acho que foi por conta dele se nem lá comigo ele tava? Então, exatamente isso. Nem lá com você ele tava, mas ele vai falar que é por conta dele. De alguma forma, ele vai dizer pra você que todo o seu sucesso tem que ser remetido a ele. Bom, gente, máscara de cílios aplicada. E aí, então, esse abuso narcisista, ele é camuflado, tá? Ele não vai chegar já te dando porrada, ele não vai chegar já te maltratando, tá? Ele tem aí toda uma estrutura criada por trás para ele poder falar e fazer as ações dele. E aí ele torna essa relação com ele muito confusa, né? Porque tem muitas contradições nas coisas que eles dizem e o que eles fazem. Uma coisa não condiz com a outra, então se torna totalmente confuso estar ao lado de uma pessoa narcisista e poder lidar com essas situações. Então, como eu disse, não são pessoas grosseiras e desagradáveis à primeira vista. Eles vão tentar, eles vão testar, eles vão reconhecer e imitar as suas vítimas. Então, eles vão sempre procurar aquilo que a vítima tem que ele pode utilizar a seu favor. Então, assim, a sua prioridade é qual? É ser adorado e admirado pelas pessoas.
sempre esse vai ser a prioridade dele. Uma outra coisa também, ele se sente bem estando ou sendo superior às outras pessoas e estar sempre no controle. Se ele não conseguir, gente, manter o controle diante das pessoas, ele vai começar a se sentir muito mal com ele mesmo. E aí, por ele se sentir dessa forma, é que ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer toda essa distorção das situações para poder minar as pessoas e deixar as pessoas de baixo astral, que é o que ele sempre faz. Então, ele sabota as vítimas, envolvendo elas nesses dramas, né, nesses conflitos com terceiros ou até com ele mesmo, mas sempre é com terceiros, tá? Nunca é com eles dois em si, porque ele sabe que vai ficar muito difícil dele manter, tá? Então sempre ele vai criar essas confusões com terceiros. Ele dificilmente vai fazer isso entre ele e a sua vítima. O que ele faz entre ele e a sua vítima é aquela questão da culpa. E aí eles vão isolando essas vítimas das outras pessoas, para que essa vítima não tenha para onde correr, não tenha para quem pedir ajuda. Então realmente é uma coisa que eles fazem para poder prender as pessoas. E aí eles minam e desmerecem as conquistas também, para fazer com que as pessoas se sintam inferiores. Então, o que ele acaba provocando na vítima? Comportamentos ansiosos, fazendo com que a pessoa ache que ela é incapaz de ser alguém ou fazer qualquer coisa na sua vida, e se tornando dependentes emocionais dele, procurando ele para tudo. Então, eles são pessoas super hiper vigilantes e atentas. Então, eles estão sempre ligados no que está acontecendo, para eles poder ter suprimento, para eles poder ter o que fazer contra as outras pessoas. Então, eles não apoiam ninguém. Por quê? Porque se ele não tem empatia, como é que ele vai te dar apoio, né? Como é que ele vai ficar feliz com o que você faz? Ele não sente isso, né? Então, ele não vai fazer esse tipo de apoio aí que as pessoas contam, né? E aí, como não é genuíno o que ele sente, então a pessoa sempre vai ficar, nossa, nunca nada é bom. Fiz um contorninho aqui só pra gente poder passar o batom. O batom que eu vou passar é um batom que ele é mate. E aí o que acontece? Batom mate não dá pra gente espalhar muito, né? Bom, e aí continuando, então, eles têm uma outra forma de manipular as pessoas, que é através da falação. Então, assim, quando a pessoa tá tendo alguma discussão com ele, né, ou vocês estão discutindo a relação, ou o que aconteceu de fato, enfim, ele vai começar a falar um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer com que as pessoas, elas fiquem confusas com tudo que tá acontecendo, né? E aí ele aproveita para magoar também. Vou passar um gloss aqui mesmo, porque o batom é mate, mas eu não gosto muito não, então vou passar só no meio. Pronto, um pouquinho no cantinho, só para não ficar muito peguento e também não ficar muito seco, porque batom mate ele tem essa tendência de ficar seco. Vocês podem fazer tanto com a mão como com um papel, enfim, tá? Então, para não ficar muito batom aqui na boca e acabar transferindo pros dentes, eu coloco o dedo assim, ó, né? Apertasse assim e puxasse para fora. Aí tudo que ficou lá sai do seu dedo. E aí você não corre o risco esse batom transferir. Mas você pode pegar também um papel ou assim um lencinho igual eu tô fazendo e colocar na boca, que vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, então, com essa falação toda, as suas vítimas ficam inseguras, né? Não sabendo o que está acontecendo de fato, elas começam a não entender as coisas, e aí com isso eles conseguem controlar as suas vítimas, impedindo de que elas saiam dessa relação e que elas consigam ser livres, né? Então eles fazem ela acreditar que elas não vão viver sem eles. Então, por isso que tem aquele jogo, né, de conquistar, abusar, descartar e depois ele conquista de novo. Então é um ciclo vicioso. E aí as suas vítimas então vivem nesse relacionamento pisando em ovos, porque elas nunca sabem o que vai acontecer, nunca sabem o que esperar da relação, né? O que esperar dessas pessoas, porque elas nunca conseguem entender a reação deles. Então é isso que acontece. Tá, Karina, então qual é a diferença de um narcisista para o outro? A única diferença do narcisista oculto é que ele faz as coisas muito mais escondida. Não é igual
perverso. O perverso, ele passa por cima de você igual um trator e ele não tá nem aí. Já o narcisista oculto, ele precisa camuflar, porque ele não quer que as pessoas percebam. E o perverso, ele não tá nem aí se você percebe ou não, ele vai fazer, ele é uma pessoa extremamente ruim mesmo. Não que o oculto não seja, porque, gente, eu acho que não dá pra você falar quem é melhor, pior ou melhor aqui nesse sentido, né? Só por ser uma pessoa narcisista já é muito ruim. Então, independente se é camuflado ou não, eles causam muitos problemas psicológicos nas suas vítimas, tá bom? Então, fiquem atentos com as pessoas que vocês têm ao lado de vocês. Tentam investigar se o que elas dizem condiz com o que elas fazem, porque isso é um dos parâmetros que vai fazer você identificar os tipos de abuso que pode estar acontecendo com você nas suas relações, tá bom? Então, gente, se gostou do vídeo, não esquece, deixa like, comenta, curte, manda para as outras pessoas, se inscreve no canal. Para mim é importante, eu tô começando agora, eu quero levar informação para mais pessoas. Às vezes eu trago aqui questões de atendimentos que eu faço em consultório para poder exemplificar para vocês o que eu tô trazendo. Quiser deixar também comentário de sugestão de que temas que vocês querem que eu traga aqui, pode deixar, eu vou ficar super feliz. Conto aí com a ajuda de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais!